uma realidade. A violência cresce em todo o país, não é diferente na região de Marília, e há uma ligação direta com o tráfico e o consumo de drogas. E o número de homicídios também dispara. Só no primeiro trimestre, quase 15 mil pessoas foram assassinadas em todo o país. Violência tá demais, né? Ninguém dá conta, não. Sai inseguro o tempo todo. Você tem que andar com os olhos no gato e outro no peixe. A sensação de insegurança da população aumenta sempre que os índices de violência pioram. O atlas divulgado hoje pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, faz um raio-x das mortes violentas no Brasil nos últimos 10 anos. Pela primeira vez, o país ultrapassou a marca de 30 homicídios por 100 mil habitantes. Índice 30 vezes maior que a Europa, por exemplo. Mais de 70% das vítimas de homicídios no Brasil são negros ou pardos, a maioria jovens, entre 15 e 29 anos. Em 2016, os assassinatos de negros nesta faixa etária foi 2,5 vezes maior do que no restante da população. A taxa de homicídios entre os negros aumentando nos últimos anos e entre os brancos ela tem diminuído. Isso tá. Entre os não negros, me desculpe. São Paulo foi o estado que conseguiu reduzir quase a metade dos homicídios. O Rio Grande do Norte teve a maior alta e as regiões do Norte e do Nordeste são as mais violentas. Sergipe tem a maior taxa, 64,7 assassinatos por 100 mil pessoas, seguido por Alagoas, Rio Grande do Norte, Pará, Amapá, Pernambuco e Bahia. Uma parte desses homicídios tem a ver um pouco com as guerras de facções. As facções criminosas estariam por trás dos quase 50 ônibus incendiados em Minas Gerais nos últimos 2 dias. Há um acesso maior à arma de fogo, essa também é uma hipótese bem forte. Os assassinatos de mulheres negras aumentou mais de 15%, enquanto das outras mulheres houve queda de 8%. Enquanto a gente vê que entre as mulheres não negras existe uma redução nas taxas de homicídios nos últimos anos, existe um aumento entre as mulheres negras. Ligação direta com o tráfico e o consumo de drogas. E é claro, a crise familiar, a crise da educação, a crise do mercado de trabalho, a crise social. Daí é um passo para o envolvimento com a violência e, é claro, uma violência pesada. A todo momento aqui em Marília, o tráfico de drogas é a prática de que a situação é mais grave. No Jardim Bandeirantes, a DISE, a especializada da Polícia Civil no combate às drogas, estourou uma biqueira pesada. Você vê aí, as drogas apreendidas, 2 elementos da faixa etária de 25 anos acabaram presos e a polícia estourou a biqueira, ponto para a comercialização de drogas. Realmente está aí. É isso praticamente a todo momento. É uma realidade. A prevenção às drogas tem que começar dentro de casa antes que seja tarde demais. O consumo é cada vez maior. Daí o tráfico aumentado e o crescimento da violência e criminalidade. Destaques do momento: escolas particulares de São Paulo aprovam manter a convenção coletiva. FIES, o financiamento estudantil, voltará a atender cursos com mensalidades de até R$7 mil, incluindo-se aí a medicina. Inclusive, financiamento será de pelo menos 50%. Superior Tribunal de Justiça autoriza a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação para cobrar quem não paga a dívida. E o Supremo Tribunal Federal acaba de derrubar o voto impresso das eleições deste ano por 8-2. Destaques do momento. Uma campanha que não pode passar em branco também aqui em Marília. Junho Vermelho. Estimular a doação de sangue é uma realidade em todo o estado de São Paulo, não é diferente no Hemocentro aqui de Marília. Caiu bastante o índice de doadores de sangue. Doar
Doar sangue é um gesto nobre e solidário. E o processo é simples, fácil e seguro. Hoje vamos mostrar quais são os pré-requisitos para ser um doador. Veja se você atende às condições básicas e saiba como funciona todo o processo. Para doar sangue é preciso estar saudável ou, pelo menos, se sentir assim. O doador deve ter entre 18 e 65 anos de idade e pesar mais do que 50 quilos. Não pode estar grávida ou amamentando. Não ter feito tatuagem ou colocado piercing há menos de um ano. Não pode ter tido gripe ou febre nos últimos 15 dias e não ser portador de epilepsia ou de diabetes em uso de insulina. Se estiver tudo certo para todas essas condições, basta procurar um banco de coleta de sangue mais próximo à sua casa. Eles podem ser de hospitais da rede pública ou particulares. Leve um documento com foto e não vá em jejum. Se a doação for feita após o almoço, deve ser dado um intervalo de 3 horas. No local, você passará por uma entrevista bem particular. E são feitas perguntas para o doador sobre o seu estado de saúde, para ver se aquela doação pode fazer mal a ele, quer dizer, visa a segurança do doador, mas também são perguntas que tentam identificar que ele tem algum fator de risco para alguma doença transmissível pelo sangue, hepatite, doenças sexualmente transmissíveis e várias outras que são testadas. Então a entrevista ela é complementar aos exames que são feitos no sangue doado e é uma exigência da lei. Ao passar pela triagem, você será encaminhado a uma sala para a coleta do material. Todo o procedimento leva cerca de 40 minutos. Em geral, a doação traz poucos riscos ao doador, mas é importante ficar atento a algumas recomendações. O que nós recomendamos é que as pessoas que têm profissões que encerram algum risco, por exemplo, operadores de máquina, pilotos, motoristas de ônibus, essas pessoas não devem retomar o trabalho depois, porque se, por exemplo, tiver uma queda na pressão, elas vão colocar sua vida em risco. Isso tudo é perguntado na entrevista. Mas se a pessoa, vamos dizer, está se sentindo bem, ela vem e faz a doação, a recomendação que é feita é a alimentação normal depois da doação e beber bastante líquido. Apenas não pegar peso com o braço doado ou fazer uma malhação pesada, porque pode ficar um hematoma. Roberto se submeteu ao procedimento pela primeira vez. Eu sempre tive vontade, mas nunca tive a idade suficiente para poder doar. Agora que estou tendo a oportunidade, estamos doando aqui hoje. E você recomenda esse gesto? Você acha que é simples realmente, que é fácil de vir e fazer? Eu recomendo pelo fato que é simples. Então, sendo simples, muitas pessoas vão poder doar e ajudar o próximo. Após a coleta, o sangue passa por alguns testes a fim de garantir mais segurança para o receptor. Se você tiver dúvidas quanto ao seu estado de saúde, ligue para os hemocentros e tire suas dúvidas antes de ir ao local. Agora que você já sabe como funciona, pensa o seguinte: segundo os médicos, se cada pessoa fizesse uma doação pelo menos uma vez ao ano, não faltaria sangue nos bancos. Para saber mais sobre saúde e bem-estar, acesse minhavida.com.br. Campanha Junho Vermelho para estimular a doação de sangue. Mais informações, é claro, no Hemocentro de Marília. Destaques do momento: depósitos da poupança em maio superando saques em 2,5 bilhões. Com a greve dos caminhoneiros, 25 mil veículos deixaram de ser licenciados. Câmara Federal aprova a extensão da licença maternidade para os avós paternos. Cresce em 4 vezes o número de motoristas de caminhões com curso superior no Brasil. O escândalo da carne estragada no governo Daniel Tato. 8 toneladas que foram jogadas fora porque não havia na cozinha piloto as câmaras frigoríficas para a conservação. O ex-secretário da Educação, Beto Cavalari, presta depoimento na tarde desta quinta-feira na Câmara Municipal de Marília aos vereadores da CPI da carne estragada. Nardi, Maurício e Danilo da Saúde. O Ministério Público também está investigando esse verdadeiro rombo, escândalo. E agora,
O meio ambiente. Estamos na semana do meio ambiente e é preciso levar muita informação à população. A educação é essencial para que tenhamos o meio ambiente plenamente positivo. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo e ainda tem grandes áreas de vegetação preservada, como é o caso da floresta amazônica. Manter esse patrimônio intacto é um desafio. E para somar esforços no combate ao desmatamento, o governo federal busca apoio da sociedade. A ideia é somar o comando e controle que está em campo assim a pleno vapor, com toda a intensidade que nós conseguimos, mas somar a esse comando e controle atividades proativas da sociedade. Então é uma ação que envolve os diferentes órgãos do Ministério do Meio Ambiente, mas nós estamos fazendo essas parcerias com os governos estaduais e também municipais. Em outra frente, para conter o desmatamento, o Brasil usa a tecnologia com imagens de satélite e reforço na fiscalização. As operações têm o apoio das polícias civil e militar dos estados, além da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional. O Brasil conta também com o maior sistema de monitoramento ambiental de propriedades rurais do mundo, o CAR, Cadastro Ambiental Rural. Já são mais de 5 milhões de propriedades inscritas, com detalhamento de áreas produtivas, nascentes e reservas de proteção permanente. Hoje o Cadastro Ambiental Rural trouxe uma informação muito importante, que são cerca de 1.700.000 nascentes já na base. Essas 1.700.000 nascentes já foram avaliadas, aquelas que estão preservadas, conservadas e aquelas que ainda carecem, precisam de alguma recuperação. Se o produtor, na sua posse ou propriedade, tiver nascentes e elas não estejam de acordo com a legislação ambiental, ele tem a possibilidade de fazer adesão a programas de regularização ambiental, onde ele poderá estabelecer iniciativas de recuperação nessa área. O Cadastro Ambiental Rural é um sucesso no Brasil, não há nenhum outro banco de dados igual no mundo, trazendo para nós informações estratégicas para o país sobre qual o tamanho da propriedade privada no Brasil, onde elas estão, a quem ela pertence. E na semana em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente, foi lançado mais um modo de catalogar a vegetação brasileira. É o Inventário da Floresta Nacional. Todas as ações do governo, somadas ao apoio do setor produtivo, já permitiram que 750 milhões de hectares sejam monitorados, o que corresponde a quase 90% do território brasileiro. E para que o país siga rumo ao desenvolvimento sustentável, é preciso que agricultura e meio ambiente caminhem juntos. O Brasil é um exemplo, não é? Quando consegue agregar as duas partes, e o CAR e os resultados que o Cadastro Ambiental Rural tem mostrado, é isso. Existe essa possibilidade de se conciliar as duas partes e aumentar ainda mais a produção e garantir a segurança alimentar e alimentos saudáveis cada vez mais para a população brasileira e do mundo. Na Semana do Meio Ambiente, o alerta: desmatamento da Amazônia atingiu 162 mil hectares nos últimos 2 anos. Para a gente fechar a situação dos combustíveis, o governo diz que vai obrigar os postos a exibir o preço do diesel antes e depois da greve. Será que dará certo? Parte da equipe econômica do governo não considera mais viável os reajustes diários da gasolina e estuda uma medida sem interferir na estatal. Uma das possibilidades seria a criação de um colchão tributário para amortecer o valor diante de altas do barril de petróleo e do dólar. Além da gasolina, o governo também compensaria o valor do gás de cozinha. Arcar com esses 2 itens custaria pelo menos 17 bilhões de reais aos cofres públicos. Não vai alterar nada, só altera se mudar a política de preço da Petrobras, desindexando com o dólar internacional. Claro que existe uma preocupação com o gás de cozinha e da mesma forma com a gasolina. Agora, a prioridade hoje é honrar o compromisso no óleo diesel
nos caminhoneiros. Hoje, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, disse que o chamado colchão tributário está sendo discutido com calma, mas negou que o governo fará com a gasolina o mesmo que fez com o diesel. Nós não estamos discutindo nenhum programa de subsídio para a gasolina. Quando nós anunciamos a solução para o problema do diesel, nós deixamos absolutamente claro que não temos espaço fiscal para esse tipo de coisa. Para encerrar a greve dos caminhoneiros, o governo reduziu em 46 centavos o preço do litro do diesel. Desse valor, 30 centavos serão pagos diretamente à Petrobras. Só esse subsídio custará aos cofres públicos mais de 9 bilhões de reais até o final do ano. Transportadoras ainda pleiteiam que as multas recebidas durante a paralisação sejam anistiadas. O valor supera 200 milhões de reais. 10% da frota total de veículos do país utilizam o diesel, a maioria caminhões, mas há também os carros usados no dia a dia que se beneficiaram com a redução do preço. Para mim foi muito boa. Para minha turma da fazenda também, que usa trator, usa máquina. O carro a gasolina de Marcelo agora só fica na garagem. Daqui eu vou gastar 600, a metade. O economista Alexandre Schwartzman, comentarista do Jornal da Cultura, vê distorções na aplicação de subsídios. Você sabe quanto você está pagando, mas você não sabe quanto que você está recebendo por esse subsídio. Quem paga essa conta é o meu, o seu, o nosso dinheiro. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília, Menin Engenharia e goleada de prêmios Taust. Cadastre-se no site e participe. Taust, faz toda a diferença.